Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na área experimental da Universidade Federal de Viçosa do campus de Rio Paranaíba e, como vocês viram no vídeo do professor da EPAMIG, aqui nós temos instalada uma estação automatizada, né? Essa estação aqui ela é mais antiga, né? Porque atualmente algumas estações, o anemômetro, né, que mede a velocidade do vento, ele já é na forma de sensor, né? Então ele não precisa desses equipamentos aqui para poder medir, né, a velocidade do ar, bem como a direção do vento, tá? Então essa estação aqui, nós temos aqui, né, onde faz a transmissão dos dados para a sala, para onde fica o computador acoplado com o monitor que nos mostra essas informações no tempo real, tá bom? Aqui a gente pode ver, vou trazer o telefone para cá, a gente pode ver aqui a placa solar, tá? Deixa eu mostrar aqui a placa, né, fotovoltaica, e aqui dentro nós temos, né, a alimentação desta placa. Aqui a gente tem o pluviômetro que coleta a chuva, eu não vou tirar, e os demais sensores estão internamente aí, não vou tirar para poder não atrapalhar, né, porque está tudo calibrado. Então aqui nessa área, né, a gente tem uma área delimitada apenas para isso, tá vendo? Nós temos esses outros equipamentos também que são utilizados para o manejo da irrigação, tá? Esses equipamentos aqui são conhecidos como irrigâmetros. Ele foi patenteado pelo professor da Universidade Federal de Viçosa, professor Rubens, da Engenharia Agrícola, né? E ele é um equipamento muito simples que consta de um evaporímetro, né, e um pluviômetro, tá? O pluviômetro ele está ali atrás, daqui a pouco vou lá mostrar para vocês. E aqui o sistema é bem simples, né? A gente tem um tubo de alimentação, né? Aqui a gente tem um pluviômetro, né, que está até tampado, mas a gente deixa ele aberto. E a gente tem uma régua de manejo, né, com diferentes colorações. E esta régua, deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar aqui. Esta régua, ela muda de cores aqui, ó, tá vendo? Ela tem as faixas, né, ideais para o momento da cultura. Então, digamos que a gente tem aqui, ó, quero mostrar para vocês, ó, de 10 até 80% da cobertura do solo até o início do florescimento. No caso, a gente utilizaria a régua dessa maneira. Caso já estivesse após 80% de cobertura do solo, né, ou a partir do florescimento, a gente usaria a régua dessa maneira aqui, tá? E aí como que funciona? É bem simples, né? A gente alimenta, eles não estão funcionando, mas a gente alimenta esse sistema por meio das válvulas, né? Ou pode esgotar por meio desse registro de drenagem aqui. A gente alimenta esse sistema, né, de acordo com a capacidade de campo do solo, no qual nós determinamos na última aula prática, certo? E ele fica alimentado aqui com o evaporímetro, né? Esse evaporímetro aqui, ele fica com a água nessa superfície para simular a quantidade de água que está sendo evaporada. Estão vendo? Então, à medida que a água é evaporada, ela vai diminuindo aqui nesse tubo de alimentação. E através da régua de manejo a gente consegue verificar qual é o estado de umidade do solo, certo? Então, por exemplo, digamos que nós estamos na fase de florescimento já de uma cultura, né? Por exemplo, milho. A gente coloca o solo na capacidade de campo, então teoricamente a quantidade de água teria que estar nessa faixa aqui, ó, né? E aí, à medida que a água vai secando, porque isso aqui é tudo alimentado, né? Então, à medida que a água vai secando aqui, o nível dessa água abaixa. E através dessa régua a gente consegue ver. Quando é o amarelo, quer dizer que está em alerta. Então, dependendo do tempo, né, de irrigação, do período, do turno de rega, né? A gente tem que já verificar, prever, olha, eu não vou irrigar daqui 2 dias. Será que vai abaixar mais para o vermelho? Ou ainda vai continuar do verde para o amarelo, né? Então a gente consegue estimar. Esse equipamento, né, pessoal, ele é um equipamento utilizado para pequenos produtores, porque ele tem um custo barato e ele é muito eficiente nesse caso, né? Agora, empresas, né, e proprietários que já possuem uma grande área irrigada, né, geralmente utilizam uma estação meteorológica para poder fazer o manejo da irrigação. Certinho? Então aqui nós temos uma outra
uma outra estação, e na verdade até caiu a plaquinha dela aqui, igual, idêntica à outra, né? Deixa eu mostrar só aqui dentro como que é a alimentação, né? Por meio da bateria. Então esses dados aqui são transmitidos. Nesse caso aqui, o rádio já está acoplado aqui, ó. Tá? Naquele outro caso lá, nós temos uma antena que transfere esses dados para a sala, né? E para a sala de comandos. E aqui nós temos também, né, um evaporímetro. É o evaporímetro que faz parte do irrigâmetro, né? Ele tá bem sujo. Na verdade, quando você compra o irrigâmetro, vem o sulfato de cobre para você aplicar junto para evitar, né, que a água fique de como ela está aqui, cheia de lodo, né? Mas o pluviômetro basicamente é para registrar a quantidade de água precipitada. Nós temos uma área conhecida aqui, né? Então toda a água que cai, ele já não mostra, nós temos uma régua graduada aqui, ele já nos mostra o volume precipitado, certo? Então eu vou para a sala onde nós temos lá o monitor, né, que nos mostra as informações reais da estação climatológica, o que vocês não viram naquele outro vídeo. Vou mostrar como que a gente faz, como esses dados são transferidos, né? E depois vou gravar um outro vídeo para vocês mostrando como trabalhar com esses dados em uma planilha, tá bom? Pessoal, antes de ir para a sala, né, de onde nós obtemos os dados da estação, quero mostrar para vocês um lisímetro que é instalado aqui, tá? Aqui é onde nós coletamos a água do lisímetro. Nós temos umas caixas ali, eu vou aproximar para ver se vocês conseguem verificar. Aqui nós temos caixas de tratamentos, estão vendo? Antes eles estavam fazendo tratamento com pastagens, aqui nós temos 3, 6, 9 caixas aqui, ó, né? E essas caixas, elas são conectadas por meio de canos e a água em excesso é drenada aqui, tá? Então, né, aqui nessa linha nós temos 3 caixas e temos 3 linhas de drenagem aqui. Naquela caixa a gente tem um volume de solo conhecido, então indiretamente nós temos aí a densidade do solo, né? O volume de poros, temos o peso específico da partícula, temos todas as variáveis que são necessárias para a gente poder determinar a quantidade de água que é percolada. Especificamente nesses lisímetros, eles foram utilizados para trabalhos com água residuária, né? Então lá naquelas caixas eram plantadas espécies, aqui no caso, de pastagens, né? E essas pastagens eram tratadas com água residuária, no caso de bovinocultura. Então você aplicava uma lâmina, né? Simulava irrigações e o volume drenado era coletado aqui nessa caixinha, tá? Então é uma maneira também de se estimar, né? Uma maneira direta de se estimar a quantidade de água no solo, né? Então o que precipita, o que o solo não consegue mais segurar, né? Que é drenado, é coletado nessas caixinhas aqui. Então vamos para a sala para mim mostrar para vocês sobre como coletar os dados da estação. Bem, pessoal, aqui já estou focando no computador que faz, né, no qual a gente consegue fazer o download dos dados. Então aqui, ó, tem um sensor ali, o monitor em tempo real, e aqui eu já estou, ó, tá pedindo para me transferir, né, várias quantidades para o computador. Ele vai começar a fazer o download, né, dessas informações. Enquanto faz o download, eu vou mostrar para vocês o monitor, né, que está ali em cima, todo conectado, né? Então aqui já passam os dados atuais, certo? Até falando que ó, a bateria na estação está baixa, nós temos que trocar essa bateria. Então ele nos mostra, né, a direção do vento, bem como a velocidade do vento, as temperaturas, né? Então mostra as temperaturas máxima, média e mínima. Temos a pressão, né, que é obtida por meio de uma biruta, certo? Quantidade de chuva, tá? Se for o caso aqui, umidade relativa do ar, pressão, certo? Nos dá a hora aqui. Então, foi programado nessa estação que os dados sejam lançados aqui a cada 1 hora. Então, a cada 1 hora, né,
esses dados vêm, aqui é instantâneo, tá bom? Agora, a cada 1 hora, esses dados vão ser transferidos para o computador, né? Vão ser armazenados por meio de um data logger e nesse data logger a gente consegue obter essas informações aí. Então, aqui a gente tem, né, a central também, olha, a gente consegue todos os dados, velocidade do vento, as temperaturas, né? Então, ele nos fornece temperatura máxima, média e mínima, velocidade do vento, né, em metros por segundo. Nós temos o barômetro, né, que nos dá a pressão, chuva, radiação solar, nós temos a incidência, umidade relativa, a evapotranspiração, tá? A evapotranspiração aqui no caso é utilizada, né, já se coloca dentro do programa que é a equação de Pinamonten, que é a evapotranspiração de referência, certo? A incidência de ultravioleta, né, o total de chuva, né, nos dá ao mês, ó, vocês podem observar que não tem nada aqui de chuva, certo? E ao longo do ano nos mostra também, tá bom? Então esses são os dados aí. E a gente consegue também, ó, deixa eu ver aqui, o computador é um pouquinho lento, ele nos mostram aqui, ó, por meio das curvas, né, ao longo do tempo, tá vendo? Então ele nos passa esses dados aqui também. E aí a gente pega e exporta, olha, aqui são os dados de 3 horas da manhã até meio-dia, né, ó, a gente tem a temperatura, a média, né, a máxima e a mínima. Aqui, nessa coluna aqui, acho que não está dando para ver para vocês aí, nós temos a umidade relativa, a pressão, velocidade do vento, a direção do vento, né? Aí também ele marca instantaneamente aí a maior velocidade do vento, a menor, né? A média, o índice de radiação. Aqui, se a gente mudar para o lado aqui, ó, a gente consegue obter os outros dados. São muitos dados, a estação é bem completa, tá? Então, no final aqui a gente tem, ó, evapotranspiração. Nesse caso aqui, ó, de 3 horas da manhã até 8 horas da manhã, foi evapotranspirado 0,03 milímetros por hora. Né? Quando foi às 9 da manhã, já tinha evaporado, naquela 1 hora, né? De 9 às 10 evaporou 0,20, depois 0,30. Então, a gente faz o somatório do dia, quando vai fazer o manejo da irrigação. Como eu disse para vocês, né? A gente coloca... A gente pega a evapotranspiração, coloca o solo na capacidade de campo, né, que é aquela quantidade de água que o solo consegue reter, e com o solo na capacidade do campo, a gente começa a fazer o manejo da irrigação por meio do balanço, né, balanço hídrico. O tanto que evapotranspirou, nós vamos repor aí dependendo do turno de rega da irrigação, né? Então, digamos que o turno de rega, ou seja, entre irrigações, entre uma irrigação e outra, digamos que eu vou levar 3 dias. Eu irriguei hoje, daqui 3 dias vou irrigar. Então, eu faço o somatório da evapotranspiração desses 3 dias, digamos que evapotranspirou aí 12 milímetros. Então, a minha próxima irrigação, eu usarei uma lâmina de 12 milímetros, certo? Então, é bem legal. Eu vou baixar esses dados aqui, tá? Tem como a gente exportar esses dados, eu vou exportar esses dados e vou mostrar, fazer um vídeo à parte agora, como que nós trabalhamos esses dados. Porque quando a gente exporta esses dados aqui, ó, que a gente vai, né, a gente pode exportar esses dados aqui, quando a gente exporta, o arquivo em que ele sai é um arquivo TXT, ou seja, um arquivo de bloco de notas. Então, a gente tem que pegar isso para poder trabalhar com mais facilidade, já jogar fórmulas, etc. A gente trabalha no Excel. Então, é muito mais fácil trabalhar no Excel, porque a partir dali a gente pode programar a planilha, né, da maneira que nos couber. E, a partir disso, fazer gráficos, né, interpretar e utilizar esses dados aí para as mais diversas funções que nós atuamos na climatologia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um vídeo à parte, então, mostrando como trabalhar com esses dados na planilha de Excel, tá bom?